sou Nilma Lino Gomes, professora titular emérita da Faculdade de Educação da UFMG. E eu quero conversar com vocês sobre desigualdades raciais e a pandemia do coronavírus. Em primeiro lugar, nós temos ouvido falar que a pandemia ela é universal, se nós pensarmos na sua capacidade de expansão e de contaminação. Isso, de fato, é uma verdade. Mas também nós temos ouvido que a pandemia do coronavírus ela é democrática. E eu discordo disso. Primeiro, porque eu acho que nenhuma doença é democrática. E segundo, porque ela atinge pessoas e povos diferentes de acordo com as desigualdades já existentes no Brasil e no mundo. E eu quero, então, falar com vocês sobre desigualdades raciais, começando com uma citação do livro Faces das Desigualdades no Brasil, um olhar sobre os que ficam para trás, ordenado pela Teresa Campelo. Ela diz o seguinte: negros e negras representam mais da metade da população brasileira em termos numéricos. São reconhecidos os altos níveis de exclusão de acesso a direitos que a população negra historicamente é submetida. A perversidade da desigualdade que mais marca a cisão da sociedade brasileira é expressa em um dado gigantesco. Entre os pobres, mais de 70% são negros. Então, se entre os pobres brasileiros mais de 70% são negros, nós podemos entender que a pandemia do coronavírus, que vai afetar drasticamente a pobreza, a população pobre do nosso país, ela afetará e já está afetando drasticamente a população negra. E onde é que raça e a pandemia do coronavírus elas se encontram no sentido de nos ajudar a uma reflexão? Então eu quero destacar uma série de pontos para vocês. Primeiro é que o racismo estrutural que existe na sociedade brasileira produz uma série de desigualdades estruturais. E dentre essas desigualdades estão as desigualdades raciais. O segundo aspecto que eu quero chamar a atenção é de que a população negra ela tem um alcance limitado da saúde pública. Ela já tem esse alcance. E nesse momento, mais ainda. E onde nós podemos encontrar essa população, pensando nesses 70% de pessoas pobres que são negras, pessoas moradoras de rua, assalariados, desempregados, trabalhadoras domésticas, os povos das comunidades quilombolas, os povos das comunidades terreiro. E nós sabemos que esses grupos, eles não têm o mesmo acesso a bens e direitos e não têm o mesmo acesso à saúde pública que outros da sociedade brasileira. Então, nesse sentido, a crise do coronavírus, essa pandemia do coronavírus, vai afetar drasticamente a população negra. Mais um outro aspecto, a maioria das pessoas que vivem nas vilas e favelas, essa maioria das pessoas, ela é composta de negros e negras. E pessoas que vivem em vilas, favelas e periferias são aquelas que muitas vezes não têm uma moradia digna, são aquelas que muitas vezes não têm as condições da sua sobrevivência garantidas e seus direitos garantidos. Isso significa que o isolamento social, todos nós falamos, que as autoridades apregoam, solicitam, que fazemos campanhas, ele não será o mesmo para as pessoas pobres, para as pessoas negras e pobres das vilas e favelas. O isolamento social acaba sendo um privilégio de classe e de raça também. Um outro aspecto diz respeito à equipe ou às equipes de saúde. Nós sabemos que a maioria das pessoas que trabalham na área técnica da saúde pública no Brasil é composta de mulheres e mulheres negras. E sabemos também que as equipes técnicas são aquelas que têm mais acesso, um acesso mais direto aos doentes. Então, essas mulheres negras, elas sofrem muito mais, elas se contaminam muito mais, ou elas têm maior probabilidade de contaminação pelo coronavírus do que outros grupos, outros profissionais da área da saúde, reconhecendo que todos e todas estão em risco nesse momento. Então, a ausência dos equipamentos para a utilização, o cuidado dos doentes, esses equipamentos técnicos, eles dizem respeito a uma questão racial também. Um outro aspecto diz respeito aos casos de hipertensão e anemia falciforme, que é uma forma de uma vulnerabilidade da saúde que afeta diretamente a população negra no Brasil e que os coloca, melhor dizendo, uma situação de maior risco quando pensamos também na possibilidade de contaminação pelo coronavírus. E mais um outro aspecto que eu quero chamar a atenção é no que diz respeito ao SUS.
se nós lutamos pelo direito ao SUS, pelo reconhecimento do SUS, saibamos que a população pobre, e dentro da população pobre, a negra é aquela que mais depende do SUS. E, finalizando, eu diria, puxa, mas esse vídeo não traz nenhuma novidade para nós. Sim, você pode estar pensando isso, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é de que se as autoridades não fizerem um recorte de raça no que diz respeito à saúde pública para combater o coronavírus, nós estamos predeterminando uma situação dramática para negros e negras. E podemos estar cometendo dois tipos de crimes, um crime contra os pobres e um crime contra negros e negras. E eu finalizo dizendo o seguinte, eu quero deixar para vocês uma frase emblemática do líder negro norte-americano, Martin Luther King. Ele dizia o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, o que me preocupa é o silêncio dos bons.